Caeiro era órfão. Caeiro só tinha instrução primária. Caeiro era um poeta simples. Caeiro valorizava a importância das sensações. Ele encontrava a verdade nas coisas passageiras. Ele morreu aos 26 anos de idade. Sua verdadeira natureza se assemelha à vacuidade, a fonte de paz que transcende toda a matéria. O vídeo de hoje vai ser dedicado a falar sobre Alberto Caeiro, não sobre Fernando Pessoa. Hoje vou falar sobre um heterônimo que, ao contrário de Ricardo Dias e de Álvaro de Campos, ele para mim é o poeta que marcou e influenciou toda a construção criativa da poesia, da qual eu tanto valorizo, inclusive dos meus próprios trabalhos, como autor de poemas. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu serei o seu host, Rafael Solon. Para aqueles que estão chegando agora, eu agradeço a atenção de todos. E o vídeo de hoje vai ser dedicado a falar de um assunto um pouco mais simples, não de assuntos complexos que a gente já tem até demais na vida, e sim falar sobre as influências da poesia que marcam a vida de cada um de nós em sua própria subjetividade. Então, juntamente com Alberto Caeiro, eu também colocaria na lista o Luís Vaz de Camões, né? Então, são dois poetas. Um deles, na verdade, foi construído, né? Que é o Alberto Caeiro. Ele é uma construção, ele não é real, mas ainda assim existe algo nele tão profundo que você encontra Alberto Caeiros em vários momentos da sua vida. Você pode não encontrar dentro de você mesmo, mas você pode encontrar fora de si mesmo. Então, é uma persona que foi muito marcada pelos traumas. Algo que se assemelha muito ao próprio autor que o criou. Perdeu pai e mãe muito cedo. E ainda assim, existe algo no fato de ele não ter concluído os estudos que faz com que Alberto Caeiro seja tão importante. Existem certas características em quem escreve poesia ou quem recita versos que é exatamente uma incapacidade de processar conceitos lógicos, racionais, complexidade. Nós podemos ver o próprio Patativa do Assaré, que é muito famoso, aqui conhecido, né? O poeta Patativa do Assaré, ele era basicamente um semi-analfabeto. Ele não tinha conhecimento gramatical. Então, quando eu vejo o Alberto Caeiro, eu consigo traçar um paralelo de que escrever não necessariamente é algo conectado com a lógica. Recitar não é algo necessariamente conectado com a razão, mas sim é uma característica que está estritamente conectada às sensações, aos sentimentos e ao ser a sua forma mais pura e natural no mundo. Então, eu atribuo muitos conceitos como a própria vacuidade na poesia de Alberto Caeiro. Alberto Caeiro ele tem muito isso de literalmente falar sobre o que não importa na existência. Ele faz com que você perca toda a sua visão, toda a sua lógica a respeito dos sentidos, e ele simplesmente valoriza o ser ao invés do ter. Então, exatamente por ele ter falecido muito cedo de tuberculose, uma vida breve, porém muito marcada pelas sensações, eu diria que existe algo de Alberto Caeiro dentro de cada um de nós. Só que nós não conseguimos despertar isso exatamente porque estamos tão
presos à nossa rotina, ao nosso trabalho, às nossas responsabilidades. Algo que Alberto Caeiro, por ter tido uma vida simples, ele padeceu, mas ele não dava tanto valor a essas coisas. Eu diria que ele percebeu exatamente o que importa numa existência impermanente e passageira, que é a nossa vida terrena. Ele percebeu exatamente que os bens, as posses, as glórias, os luxos, eles ficam. Eles não são eternos, até porque a eternidade é uma coisa muito vã. Então, eu diria que Alberto Caeiro ele atribuía a importância do viver o presente momento, sentir o que está acontecendo no aqui e agora e não deixar se levar pelos fantasmas do que já passou e pelas incertezas do futuro. Então é um poeta que literalmente ele fala que a morte é uma coisa certa, por que sofrer perante ela? A doença, as coisas naturais da vida. Então tudo que importa é sentir a brisa do vento, é sentir as coisas que são... Nós não atribuímos muito valor a elas. Uma refeição, uma bebida, uma coisa que pode ser muito natural, mas que pode ser a fonte de todo o prazer da existência. Então eu sinto que quando eu leio as poesias de Alberto Caeiro, para mim, é como se ele dissesse o quanto o que está fora, o que está externo, é tão irrelevante, é tão insosso, é tão amargo. Então, eu diria que ele faz algo que eu acho muito importante, que é retirar as fantasias que nós temos que usar e que elas não permitem que sejamos nós mesmos no mundo. Além de ser um poeta que ele valoriza muito mais as questões internas do que externas, ele realmente busca não focar a felicidade nos aspectos fora de nós mesmos, exatamente porque, como ele não foi corrompido pelas questões adjacentes, pelas construções sociais e construções algumas que podem ser um tanto disfuncionais, ele não foi corrompido por um sistema acadêmico e, consequentemente, ele podia fazer poesia sem precisar ater-se a regras. Regras estas que podem muito mais causar uma sensação de aprisionamento do ser do que a libertação do próprio eu na sua forma natural. Então eu entendo porque Alberto Caeiro é um poeta muito marcado pelo naturalismo, pelo ser no mundo. Porque, de fato, quando você se torna quem você é no mundo, as coisas que estão fora de você, elas apenas são um aspecto de delírio coletivo, de mentiras, de sonhos que são disfarçados de realidade. Porque é isso que Alberto Caeiro fala, exatamente de que as nossas percepções podem nos trair. E de fato elas podem. Por isso que a sensação vale muito mais do que tudo. Porque ela não depende da percepção, ela não depende do que os olhos podem ver. Então o olhar necessariamente ele é enganoso. O olhar ele pode construir utopias, fantasias, coisas que não acontecem de verdade. Ele pode nos enganar ao ponto de apenas estarmos projetando ensinamentos ou práticas que foram repassadas por vários contextos sociais abrangentes. Então, o que marca realmente este processo criativo de um desses heterônimos de Fernando Pessoa é exatamente essa característica tão predominante, tão marcante, de que as coisas por si só apenas fazem a gente sofrer através de uma relação de significado, quando o não significado é muito mais simbólico, é muito mais
real, é muito mais verdadeiro do que a relação de significância. Então a gente vê que Alberto Caeiro ele vai muito contra a moral kantiana ou de Schopenhauer. Ele é algo que é uma resposta exatamente a essa reformulação da matéria, dos conceitos de matéria. Então é difícil de explicar, é algo que para cada um pode ter uma reação subjetiva ao lidar com a poesia de Alberto Caeiro. E como este foi o primeiro livro que eu tive a oportunidade de ler de um dos heterônimos de Fernando Pessoa, acabou se tornando um dos, ou quiçá, o heterônimo para mim que mais importa. É claro que eu gosto da poesia do Álvaro de Campos, eu gosto do pessimismo que existe nele, mas existe muita raiva, existe muito apego às coisas vãs da vida, enquanto o Álvaro de Campos é muito mais apegado, é muito mais raivoso, ele é muito mais... E ainda assim, filosoficamente é bonito. O Alberto Caeiro ele vai na contramão. Ele vai na contramão do desapego das coisas que não duram para sempre na vida e simplesmente mostrar que o que vale é aproveitar esta relação de interdependência com a natureza, esta relação muito simbólica de as coisas simplesmente são. Isso é o que basta. Por isso que é simples. Simples no sentido de bonito, no sentido de poético e no sentido até filosófico. É uma forma de desenvolver uma nova filosofia de vida através da poesia de Alberto Caeiro. Então este vídeo aqui é um vídeo de homenagem para um dos heterônimos que chega a ser tão realista que você realmente diz, ele de fato existe. Ou não existe, mas ainda assim tem uma grande importância na formação de qualquer pessoa que tem o hábito de ler, de escrever. É algo muito importante. Então este é o meu vídeo de dedicação a este poeta, para toda a comunidade lusitana, para todos os lusitanos que estão assistindo a este vídeo. Este vídeo é de fato a minha carta de amor para a poesia lusitana. Vamos falar mais sobre os outros heterônimos de Fernando Pessoa posteriormente, mas eu precisava desabafar sobre Alberto Caeiro e o quanto ele é importante, não apenas para a minha vida, mas eu acredito que para a vida de muitos outros. Então, para aqueles que estão chegando agora no canal, sintam-se acolhidos, sintam-se bem-vindos. Vocês podem trocar suas experiências sobre outros autores que marcaram a vida de vocês, o quanto eles tocaram a sua essência, a sua forma de ser e de pensar no mundo. Então, este é um espaço realmente dedicado para a gente falar sobre assuntos que nós gostamos. E eu estou aqui trazendo para vocês uma parte de mim que eu encontrei fora, mas que ainda assim é o que eu tenho e não quem eu sou, através da arte cinematográfica, da literatura e dos quadrinhos. Então este é o vídeo que eu realmente estou compartilhando com vocês o meu forte apreço pela poesia de Fernando Pessoa através de um de seus heterônimos, além de mostrar o quanto esta forma artística é importante para qualquer leitor. Vocês que não são leitores de poesia, por favor, comecem por Fernando Pessoa. É a melhor porta de entrada. E depois vocês vão encontrar poetas um pouco mais dramáticos, até um tanto raivosos. O próprio Charles Bukowski é um que eu recomendo muito para muitas pessoas também. Então, existe algo muito marcante para mim na poesia de Fernando Pessoa, algo que é inexplicável. Não tem como dizer por palavras. É algo fascinante mesmo. Bom, se inscrevam no canal. Eu pretendo trazer outros conteúdos envolvendo tanto poesia, literatura, outras formas de literatura para vocês. Me sigam nas redes sociais. Para aqueles que também escrevem poesia, eu tenho
um pouco do meu acervo no meu Instagram. Então, vocês podem ir lá, ler, reler, comentarem, mostrarem as obras de vocês. Nós podemos fazer essa troca artística, falar sobre como é o processo criativo para nós quando escrevemos uma poesia. Então, este espaço é dedicado para vocês, para mim, para todos nós que gostamos de escrever. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!